Vamos lá, né? Vamos fazer aqui um vídeo muito interessante, né? Eu acabei de chegar aqui de uma caminhada, né? E vamos lá, então. Nós vamos falar aqui sobre todo erro é certo, né? O que isso quer dizer, né? Quando nós sabemos alguma coisa, né? Nós temos a sensação. Então, quando você se depara com alguma situação na sua vida, né? Você sente, né, aquela sensação do conhecimento que você tem dentro de si, né? Isso é muito importante. E, por exemplo, é, se nós entendemos, né? Quando nós, por exemplo, você ouve uma coisa e você entende aquela coisa, você sente ela dentro de si, você tem aquela sensação de que você já vivenciou aquilo, você tem aquela sensação de daquilo fazer sentido para você, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, né, que o espírito, a gente entende, né? E quando aquilo passa a fazer parte de nós, já é a pessoa vivenciando o conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito peculiar, né? Então, a pessoa, quando ela ouve determinada coisa, que lá dentro dela, ela sente e fala, poxa, eu já ouvi falar sobre isso, e ela, de repente, ela se esforça, ela vai entender que aquilo lá já estava dentro dela há muito tempo e ela apenas não vivenciava aquilo ainda, né? Então, você nunca pensou, por exemplo, que de repente você não é desse mundo? Né? Nunca passou pela cabeça assim, pensar assim diante de tanta coisa, falar, poxa, mas eu não sou desse mundo, né? Por que tem todas essas coisas? Tudo acontece, de que mundo eu vim, né? Olhar na estrela de repente, falar da qual estrela eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Certa vez eu com uma amiga conversando e ela perguntou assim para mim, de onde você acha que a gente vem? Eu falei, eu vim daquela estrela lá. E era tarde da noite, morávamos no condomínio, a gente estava sentado lá conversando. Ela falou assim, você é doida, aí eu vou embora. E fui embora, porque eu falava para ela que eu era de uma estrela e ela não acreditava, né? Agora ela desencarnou, não dá para discutir mais isso com ela, né? Porém, realmente eu descobri tempos depois que eu vim de uma estrela, né? E o que estou fazendo aqui e essa família, né? De repente você tem um problema na família, você fala, mas o que eu estou fazendo no meio dessa família aqui, que esse povo aqui que não me entende, que eu não entendo, que há tanta discórdia, como que eu vim parar aqui, né? Então a gente fica perguntando essas coisas e de repente a gente sente uma saudade de algo que perdeu. Vocês nunca sentiram saudade de alguma coisa e você não sabe dizer, não sabe explicar, saudade do que você está tendo, né? É algo assim que acontece quando a gente começa a ouvir o espírito da gente, a gente começa a vivenciar todas essas coisas, começa a sentir saudade, né? Começa a entender alguma coisa. Estar aqui é pensar em tudo isso. Então, estar conectado com o planeta Terra é pensar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo no meio dessa família, quem sou eu realmente, da qual estrela eu vim, para onde eu vou quando eu me desencarnar, simplesmente eu vou, enterro meu corpo lá e acabou, para onde vai parar todo esse conhecimento que eu estou estudando aqui, dando um duro para aprender, a troco do quê? Para onde eu vou, né? E a gente sente que perdeu algo bom e não sabe o que é. Então, as pessoas que elas começam a se conectar com o espírito que ela tem, ela começa a entender que ela perdeu alguma coisa e ela não entende o que ela perdeu. Então, ela começa a buscar cada vez mais, né? E algo que a gente sente que perdeu algo grande que nós tivemos e não sabemos o que é. Isso é o espírito da pessoa, né? É o espírito questionando, porque o espírito faz parte de algo grande, algo que não dá para você, de repente, né? Imaginar, né? O tamanho que seja isso, né? Os relacionamentos amorosos nos trazem a sensação de que com este a gente vai se completar. Todas as pessoas se conectam com alguém para ter um relacionamento amoroso porque ela tem a certeza que ela vai se completar com o outro, né? E, de repente, isso é muito forte em nós, mas nunca se completa. Nunca se completa, porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas que pensam completamente diferente, agem diferente, buscam coisas diferentes, né? Porque a natureza da experiência com o outro é uma ilusória.
Então, as pessoas sofrem num relacionamento, né, por tonteira, porque tudo que ela está buscando com o outro, que ela está buscando no outro, não passa de uma ilusão, porque aquilo não é a realidade dela, cada um tem a sua realidade. Nem todas as pessoas buscam pelas mesmas coisas, nem todas as pessoas se conectam com as mesmas coisas, cada um tem dentro de si algo para buscar, né? Por que percebemos que estamos desligados? Às vezes a gente não se conecta com o espírito, né? Porque a gente pensa assim, eu estou desconectada do espírito, eu não estou ligada com o espírito, né? E quando a gente vem para a Terra, é como se fosse apenas um pedaço. É um pedaço da gente que vem, porque a parte maior da gente fica em outra, na estrela de onde a gente veio. A família espiritual, a nossa família da alma, fica tudo parado lá, né? E o espírito tem história, o corpo não. Esse corpo não tem história, o que conta a história da vida da gente é o espírito. Então, chega um tempo, né, que a gente sente perdido, abandonado, sente-se sozinho. Nós estamos no mundo e nos sentimos só. Então, o que é isso tudo? O que é tudo isso que a gente vivencia, que a gente não entendeu até hoje, né? É a falta de nós, a falta da alma. Quando nós não temos contato com a nossa alma, a gente se sente sozinho. Olá, Maria Márcia. Boa noite, querido. Deus abençoe você também. Muita luz no seu caminho, tá? A falta do espírito. Nós estamos separados do espírito. É por isso que eu venho falando, gente, traga o espírito para perto de vocês. Conecte-se com o espírito para que esteja junto, porque o espírito parece caminhar separado do corpo e isso não é legal. E nós estamos aqui no planeta Terra para desenvolver o livre-arbítrio e fazer a escolha. Somente isso. Nós estamos aqui para isso, porque a felicidade da alma nós temos dentro de nós, tudo certinho, tudo encaixadinho. É só a gente acessar que a gente consegue ser feliz, que a gente consegue ter saúde, que a gente consegue tudo que a gente quer, né? Claro que não, né? Claro que não. Aqui no plano Terra a gente não consegue nada. Então, você achar que aqui é um lugar para ser feliz é um engano muito grande, porque nós estamos buscando o tempo todo, escolhendo, fazendo as escolhas, eu escolho isso, eu escolho aquilo, e você não sabe no que vai dar. Então, a felicidade que nós temos aqui é ilusória. Agora, a felicidade da alma é para sempre. Eu sempre fico pensando, tanta gente tem facilidade de aprender, outros não, eu tenho... Tá. Então, querida, isso acontece. A gente precisa se aperfeiçoar naquilo que a gente tem a dificuldade. Se a gente persistir, a gente aprende. Você sabe que eu sou formada em matemática, em física, né? E depois eu fiz gestão pública. Português, eu era uma lástima. Sabe, eu não entendia português, eu era muito complicada em português quando eu estava no ginásio. E quando, né, a gente tinha que mudar para uma cidade mais próxima aqui de São Paulo, né, e tinha um Instituto de Educação super famoso, só entrava lá mesmo aquelas pessoas que tinham conhecimento, e eu invoquei que eu queria estudar naquela escola. Era uma escola estadual, eu falei, eu vou estudar lá. Quando eu falei para o meu professor de português, ele riu na minha cara. Ele falou assim, você não consegue, você não vai bem em português, eu só tirava 5,5, 6, 4, nunca consegui uma nota boa. Daí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o livro do Pascoal Segala, lembro até hoje. Estudei aquele livro de capa a capa. Mas eu fiz todos os exercícios, eu li todas como é que diz, as histórias que tinha no livro. Eu li o livro, eu não deixei passar um vocabulário sequer. Estudei o livro inteiro, de capa a capa, durante 3 meses. Eu fui fazer a prova, eu passei em primeiro lugar. O meu professor, aquele que falou que eu não ia passar, ele que viu o resultado da prova. Quando ele viu aquilo, ele não acreditou. Ele falou, não acredito, isso que você passou. E daí eu fiz em outra escola, também passei em outra escola, e eu pude escolher, e fui estudar nesse Instituto de Educação Peixoto Gomide. Era o meu sonho estudar, aí eu consegui.
Então, e hoje eu escrevo super bem, sabe? Eu escrevo, eu leio muito, eu escrevo, e eu tinha dificuldades, e eu superei essa dificuldade buscando. Então, às vezes a pessoa fala, eu não aprendo matemática. A matemática, a pessoa precisa aprofundar naquilo. Aquele que ela tem facilidade, ela não precisa se aprofundar, mas aquele que ela não tem, ela vai e se aprofunda e ela aprende, né? Basta que a pessoa, né, ela tenha a vontade. Se você tem a vontade, você vai lá, você aprende, né? Aprende. Cada dia você aprendendo uma estrofe, cada dia aprendendo um tópico, quando você vê, você já sabe de tudo. Daí tem pessoa que fala assim, mas eu não lembro depois. Lembra assim, é como andar de bicicleta. Você aprende uma vez, se lá na frente você voltar a andar de bicicleta, você consegue porque você já aprendeu lá atrás. E daí você se lembra porque você já aprendeu lá atrás. Eu acabei de falar aqui no começo. Às vezes acontece uma coisa, né? Você fala, poxa, mas eu já aprendi isso. E já aprendeu mesmo, porque está dentro do espírito da gente. É por isso que eu falo, busque o espírito, que no espírito está tudo que nós já aprendemos lá atrás e que a gente não lembra e que a gente precisa lembrar. Às vezes não acontece de você pensar, falar, poxa vida, eu já vivenciei isso, eu já vi isso aí na minha frente. É coisa que você aprendeu lá atrás e que não lembra porque não está conectado com aquilo. Entendeu? Faça um teste para você ver. Pega alguma coisa que você acha que você tenha dificuldade e começa todo dia a ler uma linha para você ver se você não vai aprender. Lógico que vai. Né? Acontece que tem gente que tem falta de concentração. Por quê? Se dispersa com outra coisa. Mas se de repente você sente, você fala, eu vou aprender agora, e chama o anjo de guarda e fala, me ajuda que eu quero aprender essas coisas aqui. E você se concentra ali, você vê, claro que você aprende. Não existe pessoa incapacitada, não existe. Não existe ninguém, todos nós somos iguais. Basta que a pessoa ela tenha a vontade de querer aprender, que ela consegue. Tá? O mundo é muito negativo. Tudo aqui que tem no mundo, aqui, né, para expandir no mundo, onde existe o que é bom e o que é ruim. Nesse mundo, tem o que é bom e o que é ruim. Mas nós precisamos pegar o que é bom para nós. É por isso que nós estamos aqui. No mundo existem coisas boas e ruins. Nós precisamos desenvolver a capacidade para pegar aquilo que é bom para nós. É por isso que nós estamos aqui. O mundo é muito negativo, mas ele provoca em nós estímulos. Por que existem as coisas negativas? Para provocar, para que você busque. Que, de repente, você está vivenciando algo negativo e você busque o positivo. Né? O negativo para desenvolver o positivo. Conhecer o mal para valorizar o bem. Você só passa a valorizar o bem quando você conhece o mal. Se você está vivenciando no mal, né? Se você está vivenciando o mal, você começa a valorizar o bem, falar, poxa, o bem que é diferente, eu vou lutar para ter o bem na minha vida. Ter a falta para compreender o valor. Não é assim? A gente somente dá valor para uma coisa quando a gente não tem mais aquela coisa com a gente, quando a gente perde. Daí a gente começa a dar valor. Poxa vida, eu tinha tal coisa, eu nunca dei valor. Não é verdade? Principalmente a saúde. Quando a gente perde saúde, a gente fala, poxa vida, eu podia fazer caminhada, podia fazer isso, eu nunca fiz, agora eu não posso, eu quero fazer, não posso. Porque a gente espera perder para depois adquirir, está errado. A gente precisa adquirir, buscar, ir atrás que a gente consegue. Nós vivemos aqui porque o Espírito está nos sustentando, porque a hora que o Espírito resolver voltar para a essência, a gente morre. Quando você cumpriu tudo que você tinha que cumprir aqui, e o Espírito falou, pronto, ela aprendeu a lição. É quando a gente desencarna e vai encontrar com a família de alma. Por isso que a morte não é algo ruim, como as pessoas falam. Se a pessoa tiver a noção de que realmente nós somos espíritos e que nós podemos vivenciar isso, as pessoas seriam muito mais felizes se ela tivesse essa vivência dentro delas. Acontece que elas não têm. Então, nós precisamos ter o discernimento e quando tudo está errado, vamos buscar o certo, né? E encontramos o caminho. Para encontrar o caminho, depende da gente. Tá tudo errado? Não, eu quero saber o que é certo, eu vou buscar o certo, eu não vou vivenciar mais o errado.
E vai entrando no caminho certo, o certo vai aparecendo à medida que você é aquela história. Como você sabe quem é Deus na sua vida? À medida que você vai fazendo o caminho, né, da vida, a jornada da vida, Deus vai aparecendo para você. E você vai entendendo cada vez mais quem é Deus na sua vida. A vida é cheia de presente. A vida nos presenteia. A gente é que não tem essa noção. Né? Exemplo, quando vem tudo na mente da gente, sem nenhum esforço, de repente você fala, poxa vida, eu não fiz esforço nenhum, né? E aquilo veio para mim. O que acontece? Isso é um milagre, que a força das coisas que a gente já vivenciou aparece para a gente. Entendeu? Então, é isso que nós temos que vivenciar. E isso é o Espírito que traz. É o Espírito que traz as coisas para a gente. Não é um santo, não é um Deus, não é nada. É o Espírito que aproxima da gente coisas que a gente já vivenciou e que estamos trazendo para nós de volta. Para o Espírito, tudo é bom. Tudo é bom para o Espírito. Então, nós precisamos conversar com o Espírito. É por isso que eu falo, gente, conversa com o anjo da guarda, converse com o Espírito, como a gente está conversando aqui. Senta lá, fala, eu vou conversar com o meu Espírito. Se outra pessoa achar que você está doido, o problema é dele. Mas começa a conversar, fala, poxa vida, tal coisa não está legal para mim. O que me ajuda a entender, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para acertar. Eu não estou conseguindo aprender tal coisa. O que está faltando? Está faltando concentração? Está faltando dedicação? Que o Espírito apresenta para a gente o que você precisa. Na hora que você precisar, ele vem na sua mente. Poxa, eu preciso estudar. Isso aí são os insights que o Espírito traz para a gente. Poxa, eu preciso aprender tal coisa. Ele vai trazendo. Faça o teste para vocês verem como acontece assim. É simples assim, colocar a nossa posição. Quando você se coloca diante do Espírito que tem dentro de você, ele começa a trazer insights, começa a trazer as coisas para você. As coisas caem na sua mão, você nem sabe por quê. Eu vou dormir, às vezes, eu tenho sempre tive uma necessidade muito grande de buscar conhecimento. Isso faz parte do meu espírito, da minha alma. Eu tenho essa necessidade. É por isso que o mestre Ório veio até mim. Sabe, ele que me traz os livros, né? Eu já contei uma história. Certa vez eu fui almoçar com uma amiga minha no shopping, e eu passei na livraria Nobel e vi um livro lá, O Poder da Mente. Eu voltei e falei, eu preciso comprar esse livro. Ela falou, mas por que você quer esse livro? Eu falei, eu preciso comprar esse livro. Ela falou assim, você está doida, esse livro aí é para psicóloga, para não sei o que lá. Eu falei, mas eu preciso comprar esse livro. Falei para ela, vamos lá, entrei na loja e perguntei para a moça, quanto custa esse livro? Ela falou assim, ela pegou o livro, olhava, falou, não sei, entrou lá, olhou, ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós não trabalhamos com esse tipo de livro, só veio esse livro aqui. Daí eu falei, mas então como é que fica? Ela falou assim, eu tenho que ligar lá na editora para saber o preço. Eu falei, tá bom, eu vou almoçar aqui perto, na volta eu passo por aqui. E fui lá, almocei, quando eu voltei, ela falou, já tenho o preço do livro. Comprei o livro e trouxe. Lá começou a minha jornada da alma. Eu comecei a ler aquele livro, O Poder Mental, comecei a me interessar pelo assunto, era o meu mentor colocando aquele livro, aquele único livro que veio na livraria. A minha amiga, ela não acredita até hoje, ela falou, eu não acredito num negócio desse. Falei, pois aconteceu comigo. E ela estava junto comigo e presenciou isso. Então, quando você pede, quando eu tenho uma dúvida, uma coisa, eu vou dormir, eu falo assim com o meu anjo da guarda, eu preciso aprender aquilo, por favor, traga uma luz, me oriente, alguma coisa que eu tenho necessidade de saber o que é isso, que eu não estou sabendo. No dia seguinte eu acordo, eu ligo o computador, está lá, mando para mim um vídeo, um artigo, ou tem lá um PDF, exatamente no assunto que eu precisava ver. Meu mentor traz para mim. Ou então aparece um livro, eu vou no sebo, aparece um livro, e assim por diante. Eu escrevi a trilha mística porque eu fui no sebo e o livro apresentou para mim, não sei se eu tenho ele aqui, um livro velho, até o cara falou assim, mas você vai querer esse livro? Ninguém quer esse livro. Eu falei, não, mas eu estou precisando desse livro, me dá ele aqui que eu vou levar. Deixa eu ver se ele está aqui, peraí. Eu tenho muitos livros, muitos mesmo. Não, eu não estou com ele aqui.
Deve estar. Na minha casa tem livro na casa inteira, no quarto, em tudo, só não tem no banheiro, porque a umidade estraga o livro. Eu não estou com ele aqui. Estava lá um livro, O Subconsciente, sei lá, um livro antigo, antigo, antigo. Eu falei, eu vou levar esse livro. Daí ele falou assim, mas por que você quer esse livro? Daí o cara me deu de presente. Ele falou, nem vou cobrar, esse livro é antigo pra caramba, não sei por que você quer, e me deu de presente o livro. Entendeu? Então as coisas vão aparecendo. Quando você chega para o seu anjo de guarda, né, e fala, olha, eu não estou entendendo tal coisa, me ajuda, me dá uma luz, me dá uma orientação. E foi quando apareceu o mestre Ório na minha vida. Ele sempre traz, eu quero uma coisa, eu vou, pergunto para ele, ele sempre está me orientando e trazendo coisas incríveis que eu estou aprendendo com ele. E por muito tempo eu vivenciei esse mestre Ório na minha vida. Daí eu comecei a achar, a gente tinha que caminhar na luz. Eu falei, eu comecei a entrar em contato com os arquitetos, eu falei, eu quero isso, eu quero vivenciar a luz, eu quero trabalhar na luz, eu quero ser um ser de luz. E comecei, toda manhã eu ia trabalhar, eu ia mentalizando, eu quero ser luz, eu quero trabalhar na luz, eu quero ajudar esses espíritos da luz, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a pedir isso, até que um dia ele apareceu para mim, o mestre Arcturius. E assim acontece. É só a gente pedir que eles venham para a gente. É só pedir que eles vão aparecendo, você começa a mentalizar, né? Vai aparecendo insight, aparece uma coisa. De repente, né, às vezes eu penso, falo, poxa vida, mas de onde eu tirei isso? Né? Daí eu começo a pensar, daí aparece o meu mentor, ele fala, aprendeu agora? Está contente? Aprendeu? Eu vivo perguntando, eu vivo procurando. Um dia eu estava sentada na minha sala, né, sem saber o que estava lá pensando, porque eu penso 24 horas. Eu estava pensando, de repente abre um portal na parede. Eu olho lá naquele portal e eu vi um monte de assim pedra, né? E um mentor espiritual meu lá, que há muito tempo atrás eu tinha vivenciado ele, eu perguntei para um médium, falei, olha, eu acordo de vez em quando e tem uma pessoa do meu lado ali, né? E eu não sei quem é. E ele pegou simplesmente e falou para mim, isso é o fim da picada. E não me explicou nada, o médium não soube explicar, né? Daí, um dia, falando com o Valdo Vieira é um psiquiatra, escritor, um espírita maravilhoso, né? E eu conversando com ele numa palestra que eu fui, ele falou, é um mentor seu aí que está querendo se conectar com você, né? E daí, um dia, quando eu olho nesse portal que abriu aí, completamente diferente, eu via outro mundo. Eu via outro mundo, cheio de pedra, uma areia, assim, tipo um deserto, e esse mentor estava lá, entendeu? Desculpa. E assim que a coisa acontece, gente, não é coisa do outro mundo. Nós estamos aqui num sistema acoplado. Uma vez eu perguntei para um espírito, falei para ele como que era o mundo. Ele falou, imagine uma cebola. Você vai tirando aquela casca da cebola, desmontando, cada parte da cebola que você tira é uma dimensão. Existe gente em todas as dimensões acoplado aqui. Então, enquanto eu estou falando aqui, tem uma porção de espírito à minha volta aqui ouvindo o que eu estou falando, né? Entendeu? Então é isso. Até tempos atrás, tem determinadas pessoas que, se eu for falar isso, vai dizer, ela endoidou, ficou louca agora, entendeu? Porque não consegue se captar nessa situação, e eu consigo, né? Então, quando você fala, eu quero um emprego legal, né? Eu quero um amor que correspondido, eu quero ter dinheiro para viver, né? Você se coloca numa posição e você começa a batalhar por aquilo, né? O seu espírito, ele começa a trazer as coisas para você. Vai trazendo aquilo que você precisa para você vivenciar. Eu quero ter saúde. É isso que acontece. O segredo lá do milagre da saúde é esse. Você começa a pedir e a saúde vem até você. Toda solidão, abandono, é a ausência do espírito. A pessoa que se sente abandonada, se sente sozinha, é porque o espírito não está com ela. Porque o espírito não sente solidão. Tem 24 horas só ao dia, não dá tempo de fazer nada. A pessoa que ela desenvolve o poder mental, ela nunca está sozinha. Ela nunca sente solidão, porque ela tem tanta coisa para pensar e não dá tempo.
Precisamos aprender a escolher o que é bom para o espírito, para a magia acontecer. Quando as pessoas se derem conta de que existe um espírito dentro de nós e que pode ensinar muita coisa, né? A pessoa consegue fazer a magia na vida acontecer. Ser feliz, ter um relacionamento saudável, entender, ter saúde, conseguir tudo o que ela quer, né? O que não é para nós é negativo, né? Tudo que não é para nós é negativo, para nós não interessa. E quando começa muita coisa ruim na vida da gente, aquilo não é para nós, aquilo é negativo. Então a gente tem que vibrar no bom, falar, não, chega para o anjo de guarda e fala, olha, eu não quero isso para mim, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? O que está faltando eu empreender na minha vida para eu não ter essas coisas na minha vida? E ele vai passando através de insight, vai passando para você, através de sonho, você vai vivenciando isso. Né? O que não é para nós, né, é negativo e não é para o espírito. E na jornada na vida, nós deparamos com muitos erros. Para quê? Para que nós consigamos acertar. A gente só acerta através dos erros que a gente comete. Né? Então, é isso que nós temos que vivenciar na vida. Acontece que a gente tem preguiça, né, de ir buscar, porque dá trabalho, né? Por exemplo, quando você quer, por exemplo, um emprego que você se realize naquele emprego, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar o conhecimento, e tem pessoas que são acomodadas. Mas daí eu queria ganhar bem, mas o que ele fez na jornada da vida? Ele buscou, ele investiu. Né? Quando estava na escola, não queria estudar, precisava a mãe e o pai falar, vai estudar, menino, por que você não estuda? Né? Daí ele fala, minha mãe era um carrasco, meu pai era um carrasco, queria que fizesse isso e aquilo. Só que as pessoas estavam orientando, ele nunca quis ouvir. Daí cresce um adulto que não tem sucesso na vida, porque o pai era muito duro, a mãe era muito difícil, porque não é nada disso. É que a pessoa, ela não se deu conta de que ela precisa construir o seu futuro, trazendo o bom para perto de si. E é isso que nós temos que vivenciar. Né? Então, vou fazer mais vídeo depois, eu vou ter que atender uma agenda agora, que eu tenho marcado com uma pessoa online, né? E depois eu vou fazer a live no outro canal, né? E depois eu vou estar aqui novamente, que eu tenho mais duas coisas para passar aqui, tá bom? Eu fico muito feliz que você, Nádia, esteja entendendo isso. Você vai longe. Começa a buscar as coisas que você tem necessidade de aprender, que você vai ver, né? Tudo isso lá, nesse canal aqui, eu tenho vários vídeos, você já deve ter visto, né? O poder mental, a trilha mística, buscar a espiritualidade, os seres extraterrestres. Quando você assistir os vídeos dos seres estelares, a hora que você se identificar com um deles, né? Você vai entender perfeitamente. Nossa, é dessa estrela que eu sou. Eu penso igualzinho eles. Você vai se identificar. Tá bom? Mais um beijo no coração de todos vocês. Até. Namastê.